Fala, seus brabos, professor Damasceno aqui. E galera, hoje nós vamos fazer uma espécie de retrospectiva do processo seletivo da FATEC, tá certo? Até então, para depois conversarmos aí sobre o que nós sabemos até agora, do que aconteceu, por que que não tem nada, mas enfim, esse vídeo específico vai ser uma retrospectiva, para entendermos um pouquinho como foi até então. Tô com uma colinha aqui, ó, mas basicamente no dia 23 de novembro do ano passado, a FATEC postou sobre o processo seletivo e nesse post ele estava falando das inscrições abertas, né? E o site para o qual deveríamos ser redirecionados estava o seguinte: portal.recrutamentoiudes.org.br. E outros posts também com esse redirecionamento, né, para a gente ver as informações, fazer as inscrições, foram postados também em outros dias, como no dia 24 de novembro e 7 de dezembro. Até então, estavam na página da FATEC, até a presente data. No dia 11 de dezembro, a FATEC postou no seu Instagram um post sobre vestibular. E já nesse post, eles estavam colocando ali, né? Estavam pedindo para a gente entrar no site portal.recrutamentobrasil.com.br. Então, nesse primeiro momento aí, no primeiro momento nós íamos ali para o recrutamentoiudes.org.br, depois pediram para a gente para o portal.recrutamentobrasil.com.br. E até então, se você colocar o site portal.recrutamentoiudes.org.br, ele redireciona para a página do portal.recrutamentobrasil.com.br. Então ele teve essa mudança de domínio, tá certo? Não estou falando que teve mudança de empresa, mas teve essa mudança de domínio. E aí no dia 13 do 12 também fizeram um post com esse site já, o atual, né? 15 do 12 também. E vamos lá. Logo após isso, se eu não me engano, faltando 3 dias aí para a prova, Recrutamento Brasil, ele soltou o local de prova de alguns alunos. E alguns alunos foram fazer provas muito longe de suas casas, de suas residências. Isso até passou no jornal, beleza? No dia 14 do 1 ocorreram aquelas chuvas fortes durante a madrugada, né, do dia 13 para o dia 14. E aí no dia 14 do 1, eles soltaram uma nota sobre o adiamento da prova por conta das chuvas, né, em virtude das chuvas. Tanto a FATEC na sua página do Instagram, quanto o Recrutamento Brasil no seu site oficial, eles colocaram essa nota, tá certo? Logo depois eles lançaram as datas das novas provas, se eu não me engano foram 2 ou 3 dias depois. E no dia 28 aconteceu o processo seletivo. Agora eu vou dar minha opinião pessoal, né? Foi um processo seletivo relativamente tranquilo, no caso o ato do processo seletivo. Eu acompanhei pessoalmente aí em alguns lugares. E assim, eu vi que os aplicadores tiveram bastante cuidado, bastante cautela, principalmente com PCDs. Eles tranquilizaram os familiares, pelo menos no local onde eu estava. Uma das aplicadoras tranquilizou o pessoal, falou que já está acostumado com esse tipo de processo seletivo, que tem todos os cuidados possíveis e tranquilizou. Eu achei muito bacana, tá certo? Então foi um processo seletivo ok. E aí teve ali, né? Tivemos acesso aí à prova de matemática, isso do sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Eu foquei bastante na do nono para a primeira série, processo seletivo para quem vai entrar na primeira série. E ali tivemos algumas polêmicas, algumas questões polêmicas, né? Na parte de matemática, pelo menos professor de matemática, eu posso falar isso com mais propriedade. Teve a questão do ferro, teve a questão do xadrez, que praticamente você precisava saber ali as regras de xadrez, o que não teria problema algum se a questão tivesse explicado quais são as regras de xadrez no enunciado. Não somos, teoricamente, não somos obrigados a saber das regras de xadrez. Teve aquela questão do terreno também, que eles aproximaram um valor um tanto alto assim, né? Eles aproximaram a área. A área era de 800, se você colocasse 28 ia dar 784. Já tinha falado que a aproximação se dá em casas decimais. Enfim,
E essa questão meio que tem um duplo entendimento, né? Você pode colocar, pô, realmente aproximadamente 28 se for raiz quadrada. Enfim, detalhes técnicos, mas também, poxa, vai aproximar o terreno em um quarto, literalmente um cômodo. Poxa, isso daí é uma aproximação muito grande, muito alta, né? Poxa, mas enfim. Também teve a questão do algoritmo, e grave essa questão do algoritmo, tá bom? Que veio a alternativa letra A, sendo que o mais eficiente seria o algoritmo B, que seria a letra B, se eu não me engano. Também teve a questão do relógio, mas a questão, enfim, tiveram basicamente essas 5 questões. E segurem aí, segurem. No dia 8/2, tive relatos que de madrugada ou de manhã cedo, saíram as respostas quanto aos recursos. E aí, realmente, eles anularam aquelas 2 primeiras questões que eu falei, do ferro e do xadrez, e eles mantiveram o gabarito das outras questões, né? E assim, logo em seguida, teve esse problema com a questão do algoritmo, principalmente com a questão do algoritmo. Por quê? Se nós observarmos bem na prova, tinha o algoritmo B tinha a expressão 2n, né? O tempo era proporcional a 2n. Na matemática, o 2 com o n do lado é como se fosse 2 vezes o n. Só que eles responderam o recurso como se fosse o 2 e o n em cima, como se fosse 2 elevado a n. Até eu demorei um pouquinho para entender a correção deles, né? Porque realmente tinha o 2 e o n do lado, não dava para ver qual era o sinal que estava no meio, parece que deu erro de digitação. No caso, na resposta deles, né? Igual a 1024. Eu falei assim, 1024, 10 vezes, 2 vezes 10 é 1024? Só que não. Parece que houve um equívoco nesse caso. E aí o que aconteceu logo em seguida? Eu tive relatos de diversos pais, responsáveis e candidatos que marcaram a Faetec e o Recrutamento Brasil nas redes sociais, tá bom? Cobrando essa questão, tanto na página da Faetec como em algumas outras páginas. Logo em seguida, o Recrutamento Brasil desativou a página do Instagram. E aí eles atrasaram para postar o resultado final. O resultado final deveria sair às 19 horas no mesmo dia em que eles postaram os recursos. Então deveria ter saído aí às 19 horas. E aí depois de um tempo, os pais também voltaram a marcar a Faetec nas redes sociais, cobrando aí o horário, né? Porque não tinha saído ainda o resultado. Logo depois disso, eu vi alguns comentários em que a Faetec avisa, né, nos próprios posts dela, né, respondendo o pessoal que cobrou, né, a Faetec avisa que iria notificar a Recrutamento Brasil sobre esse atraso, porque já devia ter saído, né? No dia 9 de fevereiro, no dia seguinte, então se passaram aí quase 24 horas, né? Então, no dia seguinte, sai uma nota sobre o adiamento do resultado final no site do Recrutamento Brasil. E aí, nessa nota, eles avisam sobre o adiamento, eles não deixam muito claro qual foi o motivo por trás, e eles falaram que o quanto antes eles iriam divulgar a nova data do resultado final. E eles falaram ainda outras coisas, no caso, farei outro vídeo sobre essa nota, então aguardem também. E até então, não obtivemos mais nenhuma nota de esclarecimento. Até que no dia 16/2, tivemos aí a reportagem da TV Globo, no RJTV, onde ele fala aí quais são os motivos de cada uma, né, da Faetec e do Recrutamento Brasil. O que aconteceu segundo eles dois, né, segundo a Faetec e o Recrutamento Brasil. E até então, estamos aguardando. Hoje, dia 18/2, que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos mais atualizações. Agora, dando a minha opinião. Primeiro, isso tem que ser resolvido e logo, beleza? O aluno e o responsável não podem ficar no meio disso tudo, tá bom? E assim, outra coisa que eu acho muito estranha, minimamente estranho, é que ultimamente tem acontecido muito isso.
Isso que, professor? Esses problemas com processos seletivos. Nós temos aqui, ó, a PM do Rio de Janeiro, a PEMERG, a prova da PEMERG, que tinha sido a banca IBAD. A prova foi anulada, simplesmente sim, foi anulado. Tivemos aqui recentemente a prova da PM de São Paulo, que também foi adiada. Então nós estamos tendo bastante casos assim que normalmente não tem, entende? E eu acredito que a culpa não seja da Faetec. Eu acho que a Faetec possa ter um pouco de responsabilidade nisso, no sentido dela ter contratado a banca. Mas assim, em todo esse tempo de processo seletivo de Faetec, eu não me lembro disso ter acontecido. Isso foi algo assim, que foi fora da curva, pro lado negativo. Eu acho que isso foi a primeira vez que aconteceu para nunca mais também. E eu continuo achando a Faetec, a rede Faetec, né, uma boa rede de escolas técnicas de ensino profissional de qualidade. Continuo achando isso, independente do que aconteceu agora. O processo seletivo não é feito pela Faetec. O processo seletivo foi feito pelo Recrutamento Brasil, que antes era Recrutamento IUD. Então, assim, não estou dizendo que a banca é a culpada ou a Faetec é a culpada, mas a rede Faetec, com toda certeza, é uma rede de ensino de qualidade. E esse evento foi um evento único que aconteceu de tantos outros bons que aconteceram. Os últimos processos seletivos foram tranquilos. Agora esse que teve esse problema, por algum motivo, por alguma razão, que inclusive nós vamos comentar essas razões no próximo vídeo, tá bom? Então não deixe de deixar um like aí, compartilhar com seu amigo, com o seu familiar, com aquela pessoa que você sabe que fez o processo seletivo ou o filho fez. E é isso aí, comenta aí o que você acha de tudo isso, tá bom? Saiba que eu tô junto com você e eu quero também que esse resultado saia logo, beleza? Então estamos juntos e vamos até a aprovação. Quando eu falo que é até a aprovação em todos os momentos.